Boa noite, igreja, graça e paz. É tão bom estarmos na presença do nosso Deus, termos a oportunidade de louvá-lo, de adorá-lo, de dizermos o quanto somos gratos pela tua infinita bondade e misericórdia. E hoje é um dia especial. Mas por que que hoje é um dia especial? Hoje é domingo de Páscoa. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Nós não comemoramos a Páscoa. Porque a Páscoa é uma festividade judaica. Mas foi exatamente nesta data que Jesus ressuscitou. E é por isso que nós fazemos menção. É por isso que nós utilizamos esse dia especial para anunciarmos para todos de que Cristo, Ele não está sepultado em um túmulo, de que aqueles arqueólogos israelenses, jamais encontraram os ossos, que toda a ciência viesse ali por meio dos seus testes empíricos dizerem, esses ossos pertenciam a Jesus. Não, porque foi exatamente nesta data, foi exatamente neste dia, em que aqueles soldados romanos se assustaram, quando viram Jesus ressurreto. Até mesmo receberam dinheiro dos escribas e dos fariseus para dizer que os discípulos de Jesus é que foram lá e roubaram o seu corpo. Foi exatamente neste dia que Maria, ela foi até aquele local e encontrou a pedra do sepulcro removida. É possível que ao chegar no templo, você deva ter olhado a arrumação, que as nossas irmãs fizeram, e eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs, ilustrando ali exatamente o templo vazio, ou melhor, o sepulcro vazio, o sepulcro aberto, e ali o local aonde colocaram Jesus, somente o manto que o envolvia. Ele ressuscitou. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Iremos ler 4 versículos. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 23, o verso 24, o verso 27, o verso 28. Nós já trabalhamos esse texto aqui há algum tempo na igreja, mas nós iremos ouvir mais uma vez. É como Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, olha, eu não me canso de dizer isso para vocês, eu não me canso de anunciar isso para vocês, é importante que vocês compreendam que para vocês isso é segurança, nos lembrarmos daquilo que já foi ensinado. Evangelho de João, capítulo 12, verso 23 e o verso 24, depois nós iremos ler o verso 27 e o verso 28, que assim nos diz: Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, dará fruto. Verso 27 e o verso 28. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Eu não vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e essa voz disse: eu já o glorificarei, e o glorificarei novamente. Amém?
Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus supremo, Deus soberano, louvamos mais uma vez o Senhor e agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, a qual nós lemos. Pedimos assim, Deus, a Tua iluminação, para que nós entendamos, ó Pai, o que aconteceu, para que nós, Senhor, abramos os nossos corações para o real sentido, ó Deus, desta festividade, para o real sentido, Senhor, não o sentido comercial, não o sentido, ó Deus, das grandes empresas que pensam e utilizam, Senhor, como algo para lucrar, mas o que realmente aconteceu naquele dia, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos auxilie, e que o Senhor nos ajude, nos desafiando, ó Pai, a aprender mais com Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor em oração, ó Deus. Amém. Meus irmãos, assim como as demais festas judaicas, a Páscoa, ela possui, eu não vou dizer que possuía, porque até hoje os judeus comemoram esta festividade, mas ela possui um sentido muito profundo. A Páscoa, ela vai trazer à memória do judeu o sofrimento que os seus antepassados viveram. Ela vai trazer à memória do povo judeu aquilo que eles sofreram no período de cativeiro no Egito. Quando Deus então chama Moisés, para que Moisés libertasse o povo daquela condição. Páscoa, ou assim como foi citado aqui pela nossa irmã Jamile, né? Pessar, né? Em hebraico quer dizer passagem, ou salto, pulo, está muito ligado à atitude do anjo da morte, quando Deus havia ali determinado com que Moisés fosse até o Egito para libertar o povo da escravidão, e então Deus determina com que Moisés fosse ali e apresentasse a 10 pragas, e na 10ª praga, foi exatamente o momento em que Deus prometeu com que todo primogênito iria morrer. Mas se todo primogênito iria morrer, se o anjo da morte iria chegar ali, iria matar todo o primogênito, para que Faraó soubesse que o Senhor é Deus, o que aconteceria então com os primogênitos, com os primeiros filhos do povo hebreu? Deus então determina com que o seu povo se reunisse em famílias. Deus então determina com que o seu povo se reunisse em, talvez se algumas famílias fossem menores, né, famílias se reunissem ali, se juntassem e sacrificassem um cordeiro. Sacrificassem um cordeiro, qual seria chamado de cordeiro pascal, e eles teriam que se alimentar daquele cordeiro. Isso é a Páscoa. Todavia, aquela alimentação, havia alguns pontos, os quais nós precisamos nos lembrar. Havia, por exemplo, a necessidade de que eles comessem ali as chamadas ervas amargas, que fazia com que o povo se lembrasse da amargura que era viver sobre o cativeiro egípcio, para que o povo pudesse se lembrar dos seus antepassados que sofreram. O povo deveria comer aquele alimento com cinto na cintura, com os pés calçados, com cajado na mão, e o pão não deveria ter fermento. E isso nos fala sobre objetividade. O povo precisava estar pronto, o povo precisava estar atento, porque a qualquer momento Faraó iria libertar aquele povo, e eles precisavam estar atentos para que eles pudessem seguir o seu caminho. Outros elementos ao longo da história foram adicionados à culinária da Páscoa judaica, como por exemplo a água e o sal, que fazia com que o povo se lembrasse das lágrimas que foram derramadas no Egito.
Uma pasta feita de frutas era adicionada à alimentação para que o povo pudesse também se lembrar da argamassa que eles faziam para trabalhar nas construções quando ainda eram escravos no Egito. Êxodo capítulo 12, verso 7 ao verso 8, nos diz: passem então um pouco de sangue nos umbrais e nas vigas superiores das portas das vossas casas, nas quais vocês comerão um animal. E naquela mesma noite vocês comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas, juntamente com o pão sem fermento, mas não comam a carne crua e nem cozida em água, mas ela precisa ser assada no fogo. Cabeça, pernas, vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem aquilo que restar, e ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado nas mãos, e comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, o que é que estava acontecendo exatamente naquele momento? Quando o anjo da morte, que era exatamente a 10ª praga de Israel, a 10ª praga, a qual Deus havia determinado ali para os egípcios, esse anjo, ele viria e veria o sangue do cordeiro pintado sobre os umbrais das casas dos hebreus, e ele iria saltar aquelas casas, ele iria pular aquelas casas, ele iria passar pelas casas. Daí então vem o sentido da Páscoa. Essa é a Páscoa judaica. Segundo o apóstolo João, Jesus havia chegado em Jerusalém para as comemorações da Páscoa. Jesus, como um bom judeu, Jesus estava ali em Jerusalém também para relembrar o sofrimento que os seus antepassados, que os seus antecessores viveram no Egito. E ao chegar para a comemoração da Páscoa, André e Filipe disseram que alguns gregos estavam atrás de Jesus, que alguns gregos queriam ver Jesus. Jesus então, meus irmãos, ficou muito aflito. Não aflito com a presença desses gregos, mas aflito porque a presença desses gregos sinalizava que algo iria acontecer. Algo de extrema importância estava começando a acontecer com Jesus. Jesus tinha plena consciência de que o sofrimento e a morte na cruz iria trazer libertação espiritual, não somente para o seu povo, mas para todos aqueles que acreditassem em sua palavra. Jesus chegou em Jerusalém, e Jesus ali em Jerusalém, ele passou a ser conhecido pelas pessoas. É exatamente por isso que esses gregos ouviram de que Jesus estava em Jerusalém e disseram: nós precisamos ouvir esse mestre, nós precisamos ouvir esse Jesus. João capítulo 12, verso 23, Jesus então respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Havia, meus irmãos, uma profecia anunciada pelo profeta Zacarias, que dizia que Jesus, que o Messias, chegaria em Jerusalém sentado em um burro, em um jumento, e esse jumento levaria Jesus até as entradas de Jerusalém, e ele seria ovacionado. É interessante que no último domingo, quando nós nos direcionávamos para cá, para a igreja, a gente sabe que isso não faz parte da nossa tradição, mas entendemos que algumas denominações cristãs acabam ainda fazendo isso. Nós encontramos ao longo do caminho algumas palhas de palmeiras espalhadas pela estrada, e aí eu disse para os meus filhos: olha, segundo a tradição, né, hoje é domingo de Ramos,
que diante da história seria exatamente o dia em que Jesus chega a Jerusalém, sentado nesse jumentinho, ovacionado pelo povo, e as pessoas pegavam ramos de palmeiras e lançavam diante de Jesus, para que ele pudesse entrar de uma forma triunfal. Zacarias capítulo 9, verso 9, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, ó Jerusalém, eis que vem a você o justo, o vitorioso, o humilde, montado num jumento, um jumento cria de uma jumenta. Meus irmãos, é importante entendermos que quando uma cidade, que quando um povo estava em guerra, o seu rei também estava em guerra. Mas imagine, Jerusalém em guerra, Jerusalém em batalha, o seu rei na batalha, Davi, vamos tomar Davi como exemplo. Davi na batalha ali, contra os filisteus. E de repente entra Jesus, sozinho em Jerusalém, montado em um cavalo. Davi, ele sai da batalha e volta para Jerusalém montado num cavalo. Talvez para nós isso não faça sentido, mas para o judeu daquele tempo, o hebreu daquele tempo, era sinal de derrota, era sinal de guerra, de batalha, porque o rei deveria estar na batalha. Mas se o rei, ele chegasse sentado em um jumentinho, isso tinha um outro significado. Isso representava paz. Imagine um rei revoltado, retornando da batalha em um cavalo sozinho. O rei estava em fuga. O rei estava preocupado. O rei estava sendo perseguido. Isso era a mentalidade da época. Mas se o rei entra na cidade sentado em um jumentinho, isso está representando de que o rei está relaxado, de que tudo está bem, de que o rei está entrando na cidade, trazendo para a cidade notícias de paz. E então o profeta Zacarias, aqui no capítulo 9, verso 9, ele está anunciando que esse príncipe da paz, ele estava chegando em Jerusalém, para trazer para aquele povo a notícia da salvação. Jesus então foi ovacionado, reconhecido pelos seus ensinos, reconhecido principalmente pelos milagres que ele fez. A sua fama era tamanha que não demorou muito para que ele fosse requisitado. Chega o grupo de gregos e diz: olha, precisamos falar com esse Jesus. Essa seria, meus irmãos, a primeira de muitas vezes durante a semana que Jesus seria reconhecido. Não era mais possível esconder Jesus. Não era mais possível esconder o ministério de Jesus. Não era mais possível ocultar tudo aquilo que Jesus já havia feito. No verso 24, nos diz: eu digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo ele não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Determinado momento, Jesus conta essa parábola para os seus discípulos e para aqueles que ali estavam. Jesus estava aqui, meus irmãos, dando uma prévia daquilo que iria acontecer com ele. Jesus estava utilizando aqui o princípio da agricultura, para que aquele que planta, que produz, aquele que produz o trigo, ele vai compreender, de que para que a planta ela nasça e produza frutos, a sua semente ela precisa secar, a sua semente precisa morrer, para que daí então cresça uma frondosa árvore. E foi exatamente isso que Jesus estava naquele momento anunciando aos seus discípulos. Ele estava apontando para o plano de Deus em relação à sua morte. E isso ocorreria dali a alguns dias. Ele estava apontando para o plano de Deus
em relação à redenção daquele povo. E isso ocorreria dali a alguns dias. Paulo então, falando aos coríntios sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo utilizou o mesmo argumento de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35, verso 36 nos diz: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Como que espécie de corpo eles virão? Insensatos. O que você semeia não nasce antes que morra. Então, como é que os discípulos de Jesus o veriam glorificado? Como é que os discípulos de Jesus posteriormente teriam também a glorificação das suas próprias vidas e dos seus próprios corpos? Paulo está chamando a atenção dos coríntios. Jesus precisava morrer. Jesus precisava ser sacrificado para que posteriormente ele fosse glorificado em sua ressurreição. Jesus, meus irmãos, demonstrou aflição, mas ele não somente demonstrou aflição, mas ele também demonstrou determinação. Verso 27, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Eu não vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus, meus irmãos, ele tinha plena consciência do sofrimento qual ele iria vivenciar. Jesus tinha plena consciência das dores que ele iria sofrer por causa de mim e por causa de você. Você já pode ter vivido momentos de agonia, você já pode ter vivido momentos de aflições como eu já vivi, mas meus irmãos, saibam que não é nada comparado àquilo que Jesus viveu. Talvez uma nota baixa na faculdade, na escola, tire o nosso sono. Talvez uma repreensão dos nossos superiores em nosso trabalho tire o nosso sono. Todavia, nada disso se compara com a aflição e com a angústia vivida por Jesus, gerada pela expectativa do seu sofrimento, gerada pela expectativa da sua morte física, somada principalmente ao afastamento do Pai. O profeta Isaías, ele disse que Jesus levou todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Se nós entendemos que os nossos erros, se nós entendemos que as nossas falhas, que os nossos pecados nos separa de Deus, como Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus, e olharmos para que o profeta Isaías está dizendo que ele levou sobre si todas as nossas dores. O que é que acontece ali, meus irmãos? Aquilo que nos afasta de Deus foi tirado de nós e foi colocado sobre os ombros de Jesus. Então Jesus, ele não estava simplesmente angustiado pela expectativa do sofrimento físico. Jesus não estava tão somente angustiado pela expectativa da morte, mas Jesus estava angustiado pela expectativa da separação que ele iria vivenciar do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele assume naquele momento a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anteontem nós estávamos ali no acampamento em família e tivemos horas e horas de conversa com o dono do local, e ele é criador de animais, e ele cria gado. E teve algo que ele nos disse que me tocou bastante. Falando exatamente sobre esse período da Páscoa, falando exatamente sobre a figura do Cordeiro, ele disse: pastor, o senhor já viu um cordeiro sendo
morto. E eu disse: não. E ele disse: um cordeiro é diferente, é diferente de quando nós matamos um porco. É diferente de quando nós matamos um outro animal. Porque no momento da morte, esses animais ficam aflitos, eles ficam agoniados e muitos deles gritam. Mas nada é comparado quando se mata um cordeiro, porque ele é extremamente silencioso. Ele não chora, ele não berra. Às vezes nós percebemos a tristeza e a carga que aquele animal traz sobre si, compreendendo o momento de dor que ele vai viver, mas ele não manifesta nenhum tipo de resistência. E então, meus irmãos, nós compreendemos o porquê as Escrituras comparam Jesus com um cordeiro. O profeta Isaías, ele continua dizendo que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Um cordeiro pascal que seria morto para inocentar aqueles que posteriormente são lavados no sangue deste cordeiro. Assim como os hebreus, no dia da Páscoa, no dia da passagem do anjo da morte, foram protegidos por Deus, porque o sangue deste cordeiro estava espargido sobre os umbrais das portas das suas casas. Cada dia que passava, meus irmãos e minhas irmãs, a aflição e a angústia de Jesus aumentava. Quinta-feira à noite, Jesus chama então Pedro, Tiago e João e vai até o Getsêmani orar. Mateus capítulo 26, verso 37 ou verso 38, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, Jesus então começou a se entristecer e a angustiar-se e a dizer-lhes: então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. Jesus vivia o seu momento de angústia, e ele então pede aos seus discípulos: orem comigo. Lucas capítulo 22, verso 41 ao verso 44, ele então se afastou deles, a uma pequena distância, então ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortaleceu. Estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue, que caíam no chão. Jesus, meus irmãos, é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, e naquele instante, ele não tomou isso como posição. Isso nos faz lembrar de Paulo escrevendo aos Filipenses, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, ele não teve por usurpação, naquele momento ele não quis se apegar a isso, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomou forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz. Meus irmãos, em um outro momento Jesus diz: olha, será que vocês não entendem, que se eu pedir ao Pai, Ele enviará aqui 12 legiões de anjos para me tirar desta situação, mas eu estou aqui por vontade própria. Pai, se for possível, livra-me dessa situação. Mas eu olho para este povo, e eu compreendo que não há saída. Eu olho para este povo e compreendo que não há resgate. Eu olho para este povo e compreendo que não há outra possibilidade, a não ser que eu mantenha a promessa do meu próprio sacrifício. Jesus recebeu a promessa do Pai, de que o seu plano seria concretizado.
Olha só o que é que nos diz aqui no verso 28. Pai, glorifica o teu nome. E então a voz do céu apareceu e dizia: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. O plano de Deus, igreja, havia sido arquitetado desde a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3. Quando o homem desobedeceu a Deus, quando foi necessário que o próprio Deus pegasse ali um animal, um cordeiro, sacrificasse aquele cordeiro, derramasse sangue para que a nudez do primeiro homem e da primeira mulher fossem encobertos. Todavia, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que esse sacrifício era contínuo, de que esse sacrifício não tinha uma objetividade, de que esse sacrifício era incompleto. Mas todos esses sacrifícios apontavam para um único sacrifício que aconteceria depois de tudo isso. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus, aonde um inocente, aonde alguém sem pecado deveria se colocar naquela posição, substituindo o cordeiro, para que o pecado não fosse mais encoberto, mas que de fato o pecado fosse expiado, de que o pecado fosse perdoado. Todos então ouviram a voz de Deus, e aquele que não compreendeu disse que havia ouvido um trovão, e outros disseram que um anjo havia falado. Mas o texto nos diz que Jesus ouviu de fato, e todos aqueles que estavam ali, a respeito de que a sua morte traria vida a todos os homens. Versículo 30 de João capítulo 12, esta voz, ela veio por causa de vocês, e não por minha causa. A voz que foi entoada ali, dizendo: olha, eu te glorifiquei, e ainda te glorificarei, era uma confirmação, de que Deus estava olhando por minha vida, olhando por sua vida, e olhando para todos aqueles que posteriormente compreenderiam a necessidade de um Salvador. Eu volto a dizer, meus irmãos, como cristãos, é costumeiro dizer Feliz Páscoa, domingo de Páscoa, e continuaremos fazendo isso, mas é importante termos em nossa mente que a Páscoa é uma festividade judaica que os faz lembrar sobre o seu passado. E como dizemos na introdução da mensagem, Jesus era judeu, e Jesus estava comemorando a Páscoa, mas Ele nos ensinou a fazer isso de uma outra forma. Ele nos apresentou a ceia do Senhor. Naquele instante, Jesus retira o cordeiro do seu cardápio. Naquele momento, Jesus tira os outros itens do seu cardápio e coloca sobre aquela mesa o pão e o vinho. Talvez os seus discípulos tenham questionado: Jesus, cadê o cordeiro? E Jesus, é óbvio que eu estou aqui conjecturando, os fez lembrar de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.